março. Uma data que tem muitas simbologias, né? Para parte da humanidade, a gente vai falar Páscoa. Para nós espíritas, 31 de março de 1848, em Hydesville, se inicia o que a gente ficou conhecendo como o movimento, né, de espiritualismo moderno. 31 de março de 1869, desencarna a pessoa que trouxe para a gente, que legou para a gente todo esse conhecimento, fundamentado numa coisa, exclusivamente, na moral. E hoje a gente vai falar um pouco dessa obra, mas para chegar nela, ela vai ficar no finalzinho. Nós vamos contar um pouquinho, né, como a moral participou da vida, da história de Rivail e de Allan Kardec. Por favor, vamos iniciar. Sequência do que eu vou falar sobre as influências pedagógicas, né, de algumas pessoas na vida de Rivail e de Kardec. Vou falar sobre algumas obras, alguns textos de Rivail, né, que dão destaque para, desde jovem já, Rivail falando o que ele entendia por educação moral e essas influências. As influências dessas pessoas, Pestalozzi e Jacotot, pessoa que acredito que 99,99% pessoas do movimento espírita jamais ouviram falar, um pedagogo francês, né? E as influências dessas pessoas nas obras de Kardec. Vou falar um pouco da obra espírita para a aplicação da moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que eu chamei de conclusões é o que eu vou deixar de reflexão para a gente nesse domingo. Vamos lá. A apresentação ficou um pouco comprida, eu espero terminar. Vou falar sobre Pestalozzi. Pestalozzi nasce e falece e desencarna na Suíça. Ele viveu durante as eras das revoluções que aconteceram na França, né? E ele era pietista. O que é pietista? Ele participava do movimento que teve origem em Lutero, o luterismo. Ele era protestante, então teve grande influência de Lutero, né, e de Calvino. As suas ideias religiosas de Pestalozzi foram um importante meio de campo entre o que acontecia entre a pedagogia e a sociedade burguesa francesa. Pestalozzi sempre teve envolvido com crianças das classes menos favorecidas. Grande parte do ensino de Pestalozzi foi feita de maneira gratuita, né? E ele foi o pioneiro em perceber a criança, né, o jovem, na sua individualidade. Então vamos prestando atenção em cada ponto, aonde a gente vai enxergar isso, que a gente conhece como pouco de espírito. Ele focou muito em entender e observar como a criança adquire conhecimento, como a criança aprende. E ele chegou à conclusão que era por meio da intuição. Contato com a natureza, a observação dos objetos, do que envolvia aquela criança durante os estudos, direcionava todo o estudo e toda a pedagogia pestalozziana. Pestalozzi construiu todo o conhecimento, mostrando a importância de uma educação integral para a criança. E mostrou que a educação escolar é apenas uma das partes na formação do homem, né? Ela coexistia com a educação normal, conhecida, com a educação moral, né? Que é praticamente o tema nosso hoje. Ele entendia que o ser humano era composto de 3 partes. Em alemão, Hans Hahn, que é o coração, que a gente pode interpretar exatamente essa parte moral da criança, a cabeça, a razão, o intelecto, e a mão, a prática. A gente vai falar muito de prática hoje. Todos esses princípios direcionavam para uma só coisa: o desenvolvimento das potencialidades de uma criança. Para Pestalozzi, a educação verdadeira e natural conduziria à perfeição, à plenitude das capacidades humanas. Além da função social que essa educação trazia, a instrução, e essa palavra também, a gente vai prestar muita atenção em educação para a gente diferenciar a todo momento.
a instrução e a formação seriam um direito fundamental do cidadão, além de tratar a instrução como a melhoria e o aperfeiçoamento do ser humano. Pestalozzi lança um livro, em final do século XVIII, 1797, Minhas indagações sobre a marcha da natureza no desenvolvimento da espécie humana. E ele lança uma teoria mostrando 13 estados do desenvolvimento moral de uma pessoa. E ele chamou do estado natural, do estado social e do estado moral. Dentro do estado moral, ele tem como obra da natureza, o homem como obra da natureza, era livre, seria livre no mundo para fazer o que lhe agradasse. E teria o direito de fazer qualquer coisa. Os instintos do ser humano. Como obra da espécie, viver em sociedade, da espécie humana, o homem seria no mundo atado a essas relações sociais, esses contratos que existiriam, fazendo e suportando que essas relações prescrevessem como dever. O que a gente pode até o limite do outro, a gente esbarra, e como obra de si mesmo, o homem. Ele seria livre do egoísmo, da natureza animal e das relações sociais. Então, Pestalozzi, nesse último estágio, mostra, através do nosso livre-arbítrio, esse ser moral pleno. E nesse estado, como obra de si mesmo, o homem tem o dever de fazer o que o santificasse. Essa foi a expressão. E o que santificaria o meio ambiente, essa relação social, inclusive com o meio ambiente. O governo suíço cede para Pestalozzi um castelo em Verdun. E ele funda a instituição Pestalozzi nesse castelo. A gente tem uma imagem do castelo em 1830. Eu fiz questão de trazer, porque Rivaio teve essa imagem do castelo de Verdun. E, de novo, Pestalozzi trabalhava com crianças menos favorecidas. Grande parte dos alunos não pagava nenhum tipo de mensalidade pelos seus estudos. Os professores que ali davam aulas de maneira gratuita. O que eles tinham? Pouso, habitação e comida, esses professores. E aí começa a surgir algo muito importante. Os alunos que se destacavam nos estudos passavam a ensinar as crianças que ainda não tinham atingido aquele nível de conhecimento. E ficaram conhecidas essas crianças como mestres aprendizes. Para ter uma ideia da carga horária dessas crianças que estavam em Verdun, era ao redor de 60 horas semanais. Na época, isso era mais ou menos 3 vezes a carga de ensino que era tida para as crianças que frequentavam escolas na Suíça e na Alemanha e até hoje. Os meninos, completa liberdade de convívio com a natureza, no verão andavam descalços, lembrando que a gente está na Suíça, no inverno fazia frio. No verão elas andavam descalças. A equipe de professores e todos os funcionários tinham a proibição expressa de não humilhar, de não desconfiar, de não perder a paciência jamais com essas crianças. A autoridade pessoal daquele professor, daquele mestre ou do mestre aprendiz era o seu poder de persuasão. E recentemente, através de documentos de fontes primárias, a gente confirmou o período que Rivaio esteve na Suíça. Por favor. Então, alguns exemplos das fontes primárias, onde a mãe, a Jean-Louise Rivaio, junto com o pequeno Rivaio, o menino, estiveram no Instituto Pestalozzi. Vou passar mais rápido. Um outro exemplo, eu queria destacar o seguinte. Na França, o ensino era feito por padres. Após a Revolução Francesa, a igreja é afastada completamente da parte educacional, e depois houve uma retomada. As escolas passam a ser de novo dirigidas e ensinadas por padres. Rivaio não teve a sua instrução por padres, ele foi ensinado por verdadeiros irmãos no Instituto Pestalozzi.
que eu mencionei, né? Em Verdun ocorre aquele processo de transformar aprendizes em mestres, que eram os mestres aprendizes. Por favor, irmão. A gente só tem notícia de Rivaio e a família chegando na França de volta, né? A partir do ano de 1823. Vou trazer uma outra influência, que pouca gente já ouviu falar. Joseph Jacotot. Todo mundo já ouviu falar de uma das obras, né, de Fénelon que Rivaio traduz para o alemão. Mas pouca gente sabe que na introdução da obra, essa obra é de 1830, por favor. No início, onde ele esclarece o plano e propósito daquele livro, da publicação, da tradução da obra de Fénelon para o alemão, que seria um manual para facilitar o aprendizado e a compreensão através de um método desta pessoa, que é o Jacotot, que influenciou o Rivaio. E ele dedica, nessa obra, volta um slide, por favor, onde eu coloquei a setinha ali, tem uma dedicatória para o método de Jacotot desse pedagogo, por favor. Então, todos os exercícios se basearão nesse método. Quem foi Joseph Jacotot? Foi um pedagogo que, na época da Revolução, se exilou na Holanda. Jacotot não falava holandês. E os alunos na Holanda não falavam francês. Ele desenvolveu um método de como ensinar uma língua para uma pessoa e ele, como professor, não sabia. Esse método ficou conhecido como o método de emancipação intelectual, ou panicástico, perdão. Era baseado em 3 princípios. Todos os homens têm inteligência igual. Então, eu vou pedir para vocês já começarem a refletir de onde veio tudo isso que formou o que a gente conhece de Kardec. Todo homem recebeu de Deus a faculdade de se instruir. Tudo está em tudo. O método tinha por finalidade e objetivo promover a emancipação intelectual e defender a hipótese de que qualquer um pode aprender o que quiser sem a necessidade de um mestre explicador. Ou seja, quando a gente lê as obras de Kardec, elas são autodidatas, essas obras. O Espiritismo não tem professores, a gente sabe disso. Então, quando a gente lê, dependendo, né, de como a gente está intelectualmente, a gente processa e aquilo vai interiorizando. Por favor. Esse método foi ensinado, volta, por favor, é interessante isso, em vários países da Europa, inclusive no Brasil, em meados do século XIX. Foram fundadas escolas com esse método, né, o método de emancipação intelectual. Por favor. Ali é um jornal do comércio, numa propaganda, né, em meados do século XIX, mostrando, né, esse método para a população do Rio de Janeiro. O ensino universal de Jacotot é, portanto, um sinônimo de autoeducação. Isto é, a capacidade de todos se instruírem por si próprios. A influência dos pensamentos de Jacotot se faz presente tanto nas obras e nos textos publicados por Rivaio, como nas obras de Kardec. O conteúdo da revelação espírita tem como base a comunicação entre alguém que quer transmitir conhecimento através de um médium e alguém que quer aprender. Isso é muito constante entre o espírito de verdade nas comunicações, no mundo espiritual e Kardec, né? Querendo trazer informações, conhecimento e alguém que quer aprender. Alguns textos, né, que a gente vai ver a influência desse pedagogo. Nessa obra, né, que foi publicada em 1824, a primeira, né, o curso prático de aritmética e tal, a gente tem um discurso preliminar na introdução. A introdução é muito importante nas obras, tanto de Kardec como de Rivaio, que trazem informações muito interessantes. Por favor. A aritmética deve ser considerada não apenas como uma ciência, mas como um meio de desenvolver a inteligência da criança, de formar o seu julgamento
e acostumá-la a raciocinar com precisão. E aí ele já traz a figura de Pestalozzi, onde ele é tácito, né, expresso na informação que ele traz. O objetivo da instrução alimentar é que deve constituir menos em dar conhecimento positivo do que em preparar a mente para recebê-lo. De acordo com numerosas observações, então a gente vai fazendo os links com o que eu trouxe de Pestalozzi, estabeleceu um método que leva essencialmente a aproveitar as faculdades que recebeu da natureza para dar-lhe um bom julgamento e acostumá-lo a colocar em ordem, né, toda essa malha de conhecimentos através do intelecto da pessoa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Uma outra obra muito pouco conhecida também, que a gente conseguiu descobrir no ano passado, final do ano passado, uma obra de 1827, que é um pequeno manual sobre educação, publicada pelo professor Ridvai. Por favor. Na época ele tinha um pensionato para meninos. No texto inicial ele fala da educação moral. A educação não se limita apenas à instrução. A gente vai ver a diferença entre educação e instrução. Desenvolve ao mesmo tempo a criança sob relações morais, físicas e intelectuais. Pestalozzi puro nesse texto. E no texto de baixo que eu selecionei, então, quando a criança perdeu a candura na juventude, quando as suas ideias surgiram de princípios viciosos, quando faz o mal conscientemente, principalmente se o coração é mau e inacessível, Ridvai traz a coisa para o quê? Devemos tentar sempre. Através do quê? Do uso e império da razão. A inteligência deve ser desenvolvida desde cedo, assim como a moral. O nosso tema hoje é moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em geral, damos importância suficiente para seguir a gradação natural das ideias. As ideias estão ligadas entre si e servem como base uma para as outras. Isso a gente vê na obra de Kardec a todo momento. Partir do simples para chegar no mais complexo. Cada ideia adquirida serve como base para a aquisição de novas. E da mesma forma, qualquer nova ideia deve ser baseada naquelas que já se possuem. Não existe saltos. As coisas vão de uma maneira gradativa. E tornar a ciência agradável para as crianças. E já a primeira reflexão. Será que é isso que a gente faz hoje com os nossos jovens? Trazer a ciência espírita de uma maneira agradável para elas? A instrução elementar sai dos passos de Pestalozzi, partindo de um nível igualmente elementar para um mais complexo, procurando educar crianças autossuficientes. Então a gente enxerga o que Pestalozzi e o que Jacotot apresentam no processo da formação. Uma outra obra de 1828, que é um plano que Ridvai apresenta para as autoridades francesas. Lembrando que aqui a gente estava num processo de migração da Revolução Francesa, onde toda a instrução, todas as escolas estavam na mão da igreja, sai, passa para o Estado, e o Estado estava meio perdido. Como ter um plano, né, nas escolas primárias, para as crianças e tal. Ridvai apresenta um plano. Por favor. A educação é a arte de formar homens. A arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os vícios. Olha a proposta, né, que Ridvai está trazendo. Desenvolver sua inteligência e lhes dar instrução própria às suas necessidades. As fontes das qualidades morais se acham nas impressões que a criança recebe desde o seu nascimento. Talvez mesmo antes, fiz questão de grifar isso, né, que Ridvai, e que podem agir com mais ou menos energia sobre o espírito para o bem e para o mal. Ora, assim como a educação intelectual consiste em dar a soma de ideias adquiridas, a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Acho que desenvolvimento simultâneo Perfeito. É uma palavra-chave aí, né? Isso. Das faculdades morais. Perfeito, bem lembrado. Então, a meta da educação, pode voltar, não li, mas a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. É uma repetição, né, do ensino da pedagogia toda de Pestalozzi.
há hábitos de 3 naturezas diferentes. Pestalozzi puro, físico, intelectuais e morais. Os primeiros são os que modificam, né, os hábitos físicos, são os que modificam mais particularmente nossa constituição animal. O segundo, né, que são os hábitos intelectuais, consistem na posse mais ou menos perfeita de uma ciência. Assim, por exemplo, aquele que está muito familiarizado com uma língua e fala sem esforço e sem pensar, aqueles que possuem perfeitamente a matemática, faz seus cálculos sem dificuldades, e isto que se pode chamar de hábito de uma ciência. E diga-se de passagem, é a aquisição do hábito que se negligencia. Na obra de Kardec, a todo momento a gente vê como a gente vai interiorizando e aquilo passa a se tornar hábito, inclusive na nossa prática, né, intersubjetiva, o nosso próximo. A todo momento é isso. Por fim, os hábitos morais são aqueles que nos levam, mau grado nosso, a fazer qualquer coisa de bem ou de mal. E aí, toda a estratégia desse plano que ele apresenta para as autoridades é focado na parte da educação. A educação, dizemos, é uma ciência particular que deve ser estudada. Estudar-se aí tudo que concerne a arte de formar homens. E ele relaciona um monte de coisa. Tudo focado na moral, né? No desenvolvimento de caráter do ser humano, né? Do espírito humano. Vamos deixar claro que aqui, quando ele fala espírito humano, né? Não está falando do que a gente entende depois, Kardec trouxe do espírito, está falando do espírito humano. Vamos lá, por favor. Uma outra obra, outro texto de Rivai, onde ele ganha na Academia de Arles, muita gente já viu isso, né? Em 1831, essa obra de 1832, ele ganha um prêmio, né? Cujo título da apresentação do trabalho dele foi Quais são as mudanças úteis e fáceis, para serem introduzidas no ensino atual dos colégios, mais harmônicos ao estado da civilização e às necessidades da nossa época. E ele foca na educação a todo momento. A palavra educação é uma constante nas obras de Rivai. Por favor. Volta, só ler esse texto embaixo que é interessante. A instrução primária é, sem dúvida, que mais influi no estado moral de um povo, porque se dirige a todos os indivíduos sem exceção. Lembrando que a gente está no século XIX, a instrução primária era a base de tudo, poucos que chegavam até a academia, né, que a gente conhece hoje como universidade e tal. Então, a instrução primária é a que mais influi no estado moral de um povo, porque se dirige a todos os indivíduos, sem exceção, do mais pobre ao mais rico. Rivai teve várias escolas, várias instituições de ensino. Né? Um discurso, né? Esse livreto de 1834 traz o discurso na entrega de prêmios para os melhores alunos, os alunos que destacaram nesse ano. E a outra, são outros textos onde fica explícito tudo é intelectual, tudo é moral, tudo repousa sobre a consciência profunda das operações e do desenvolvimento do espírito. Ao se educarem, vocês estão trabalhando para a sua própria felicidade. A gente já começa a ver links, que é muito claro isso nas obras espíritas, nas obras de Kardec. Muita gente acredita que veio pronto. E a gente está vendo toda a preparação, né, as influências dos pedagogos que Kardec, Rivai teve, e nas obras, nos textos de Rivai, e o que a gente conhece muito bem nas obras espíritas. Um discurso de 1847, numa escola, um pensionato para moças com formação profissional. Se falar em formação profissional para meninas, meados do século XIX, é algo tão à frente do tempo, a gente não tem ideia, né, jogando nos dias de hoje, o que poderia ser tão avançado em termos de educação. Nesse discurso, mesma coisa, para a entrega de prêmios para as meninas que destacavam, né, Rivai escreve: o caráter, então, é uma das condições essenciais para a felicidade futura. Dentre as causas que exercem mais influência sobre o desenvolvimento moral das crianças,
é preciso colocar em primeiro lugar os exemplos que elas têm diante delas, os hábitos, aquela interiorização, vai fazendo, aquele interioriza e vira algo natural, né, para o bem ou para o mal. Os hábitos que deixamos que elas contraiam por fraqueza. Né? Então, toda essa educação moral presente nos textos. Um texto, um discurso, outra fonte primária, né, de 1849, na mesma escola, pensionato de moças. Olha o link que começa a aparecer. Lembrando que aqui a igreja já fazia parte de educação moral, inclusive em escolas particulares que existiam na França, escolas que não pertenciam à igreja, mas escolas particulares. A educação moral da época era feita através do ensino da igreja, por padres. A benevolência, a consideração e a amabilidade são qualidades sem as quais não se é amado. A benevolência, aliás, é nos demandada pela caridade cristã. Então, a gente já começa a enxergar o link, né, do que a gente conhece muito bem hoje. Qualquer pessoa que não seja benevolente é egoísta. O egoísmo é o meio mais infalível para ser odiado. Com a benevolência fazemos o bem. Com a consideração nós o fazemos com entusiasmo. O futuro tem raízes na infância. E a boa ou má opinião que se deu de si, na idade que se deve começar a razão. O link com a razão que a gente vai desenvolver mais para frente. Vamos chegando agora nas obras fundamentais do Espiritismo, trazendo esse conceito de moral. Né? As obras de Kardec, as obras do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina moral. Ponto. Não temos que divagar mais. Vamos ver as influências disso. Primeira edição, o Ivan comentou na abertura, né? Abril de 1857. Na introdução, Kardec apresenta o Espiritismo como uma doutrina moral. Quando ele trata, né, das várias definições de alma, ali na introdução ele fala que a alma, o espírito, é um ser moral. No decorrer da introdução, ele apresenta que os espíritos pertenceriam a diferentes classes, com níveis de conhecimento, poder diferente e com níveis de moralidades diferentes. A escala espírita, que a gente conhece, foram várias versões apresentadas da escala espírita. Em várias obras Kardec trouxe até a gente conhecer a edição definitiva da escala espírita. Ela é toda baseada no desenvolvimento intelectual e principalmente na moralidade, na diversidade moral do espírito. A moral, como regra de bem proceder, é o conhecimento da distinção entre o bem e o mal. A gente conhece isso muito bem, né? Está na questão 629 da Nova e na primeira edição, 279 e 279A. Essa é uma das informações que se mantiveram na edição revisada, aumentada, no novo Livro dos Espíritos. É um livro completamente diferente do primeiro da edição de 1857. Reforçando, o Espiritismo ali é progressivo, o conhecimento é progressivo, nada é estanque dentro do Espiritismo. A moral e a ética é a área da filosofia, né? Muitas vezes moral e ética têm o mesmo significado, para a academia tratado de forma diferente, né? A ética seria uma parte teórica, o estudo disso, e a moral é a aplicabilidade que a gente entende como ética. Né? Então, a moral e a ética é a área da filosofia que se ocupa do estudo das ações humanas. Para a filosofia, ética e moral são sinônimos. Os critérios de certo e de errado, do bem e do mal, dos direitos e dos deveres. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Está na introdução, como a primeira edição e a edição que a gente conhece até hoje. Volta só comentar, isso que é interessante. Quando Kardec desenvolve a primeira edição, o que ele buscava? Trazer uma moral universal que supostamente existiria na humanidade. Lembrando, né? A Igreja Católica, o mundo é dividido em Ocidente e Oriente por conta, né? Não vou falar de Jesus, eu vou falar mais para frente, por conta do Cristo. Né? O que o homem transformou, inclusive levando a figura de Jesus a de um Deus,
e dividir o mundo, né, que é uma construção praticamente vinda da Igreja Católica, entre Ocidente e Oriente. Então, para o mundo ocidental, a que Rivaio pertencia, o conceito de moral é esse. Será que é o mesmo conceito de moral, essa tentativa de trazer uma moral universal, essa construção que Kardec pretendia nas suas obras? Será que é a mesma moral? Será que essa moral que a gente tem aqui, que é a moral de Jesus, que a gente conhece também, é a mesma do Oriente, no mundo dividido? E Kardec traz, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. É o maior exemplo de moral que o Livro dos Espíritos traz para a gente. Numa das partes do livro, da primeira edição, que era dividida em partes diferentes do que a gente conhece o Livro dos Espíritos hoje, a gente tem uma parte que é dedicada à descrição das várias normas da conduta moral, que são as leis morais. A gente tem aí o que seriam essas normas de conduta para o homem, essa prática que o homem deveria ter, né, para com o seu interlocutor, para com o seu próximo. Nas observações da questão 685A, né, da edição revisada do Livro dos Espíritos, ela não existia na primeira edição. Então a gente vê que é uma obra diferente. O conhecimento, a perspectiva, o desenvolvimento, né, do que seria o Espiritismo na cabeça de Kardec, ele vai evoluindo, ele é progressivo. Nessa observação que não tinha na primeira edição, a gente enxerga a influência pestalozziana. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral dos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. É Pestalozzi escrito isso aqui. Aqui inclui hábitos, que a gente viu, por quanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A responsabilidade social que decorre da educação moral surge nas relações das pessoas que não têm condições para atender suas necessidades básicas, né, que são os miseráveis, onde é tratado na questão 813 da segunda edição, que já existia na primeira edição de 1857. Semelhantes argumentos de Kardec sobre o conceito da educação moral, do que seria uma educação moral, aparece também nas observações da questão 917, que não existia na primeira edição do Livro dos Espíritos. É pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Vamos lá. Influência desses dois pedagogos que a gente vai enxergar nas obras. No que é o Espiritismo? Né? Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança repentinamente uma ordem de coisas tão novas e tão grandes, pode frutificar apenas com homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados por uma firme e sincera vontade. Jacotot traz isso. As inteligências são iguais, os cérebros são iguais. Todos têm a capacidade de chegar lá. Tudo está em tudo. Mas dependeria da vontade de cada um. É o que diferenciaria, né, um aluno mais adiantado e um menos adiantado. A vontade e aquela dedicação. No Livro dos Espíritos, na questão 917, né, qual o meio de destruir-se o egoísmo? A gente enxerga a influência de Pestalozzi. A educação, né, constitui a chave do progresso, eu falei. Gravura pensar-se-á que, para exercê-la com proveito, basta possuir conhecimento. A moral tem que ser desenvolvida também. Faça-se com moral o que se faz com inteligência. E ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam um cultivo adequado para produzir bons frutos. O estímulo tem que existir quando não tem a vontade. Quando nós não temos um aprendiz,
mestre-aprendiz sozinho, tem que ser incentivado através da razão. Que é o Espiritismo? Influência dos dois. Né? Vou só ler um trecho para não ficar tão cansativo. Não se pode fazer um curso de Espiritismo experimental como se faz um de Física ou Química. Instruí-vos primeiramente pela teoria. Não dá para começar pela prática. Você tem que ter a base, você tem que ter a teoria do que nós estamos estudando. Estamos estudando o Espiritismo, do que trata o Espiritismo. Né? De onde viemos, o que somos, para onde viemos, a encarnação. Tem que ter essa noção básica, tem que ter a teoria. Instruí-vos pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Isso vai ser muito importante para a gente entender como Kardec construiu e desenvolveu suas obras. Ele começa pela teoria, depois ele apresenta-nos obras para a prática do Espiritismo. Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão. Eis, meu caro Senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se. Começar pela teoria. Kardec não deixa dúvida, né, no Livro dos Espíritos, no item 5 da conclusão, no final da obra, que não existia na primeira edição. Olha como o pensamento de Kardec vai evoluindo ao longo das obras. O Espiritismo seria a solução filosófica proposta e tinha como principais consequências tornar melhores as pessoas e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica. O homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Através da razão, ele entende. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, né, onde ele obtém essa consolação toda. No sentimento cristão, que lhe dá a esperança do melhor futuro. E no Espiritismo lhe dá a certeza desse futuro. Só para deixar claro um negócio, a palavra moral aparece na primeira edição de 1857 40 vezes, desprezando as variantes. Só a palavra moral. Desprezando moralidade, que está em título. Na edição que a gente conhece, né, como já a definitiva, ela aparece 65 vezes. Nós temos uma variação de 62% com relação a essa palavra para qualificar o que Kardec chamou o Espiritismo de uma doutrina moral. Mesmo a definição do Espiritismo que a gente conhece tão bem hoje, né? Todo mundo sabe de cor, ciência, papapá, filosófica, consequências morais, então, ela não foi assim. O que é o Espiritismo teve uma edição lançada em 1859 com uma definição. Em 1862, Kardec lança uma edição revisada do que é o Espiritismo com uma outra definição. Somente em 1865 ele lança o que é o Espiritismo e nos traz o que ele entendia naquele momento. Vamos deixar bem claro isso. O Espiritismo é progressivo. Se Kardec tivesse vivido mais uns 10 anos, talvez, entre aspas, coisas diferentes, inclusive no Livro dos Espíritos, ele teria alterado. A gente não pode tratar as obras de Kardec como livros sagrados. O Espiritismo é progressivo. Basta ler o capítulo 1 da Gênesis. E aí ele apresenta a definição definitiva do que ele entendia do Espiritismo naquele momento. E as consequências morais passam a integrar o conceito que ele traz. O Espiritismo é ao mesmo tempo a ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podem ser estabelecidas com os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Essa é a definição que a gente conhece hoje. Instrução Prática, uma obra que é lançada em 1858. A gente tinha o Livro dos Espíritos, tinha a Revista Espírita lançada em janeiro. Instrução Prática começa a circular em meados de 1858. E ali, Kardec, naquele momento, sempre vou usar isso, naquele momento, apresentou a Revista Espírita como sendo uma obra que trazia explicações extensas,
com a quantidade absurda de fenômenos apresentados, né, e de fatos. E o livro dos Espíritos estaria um ensino dos Espíritos sobre as questões de metafísica e de moral que se relacionavam com a doutrina espírita. Uma obra teórica, uma obra que trazia o conhecimento, a base, né, que deveria ser raciocinado, e ele vai depois começar a desenvolver obras de aplicação. Instrução prática é uma dessas obras, né, que traz a teoria e inicia, né, os fenômenos para a gente entender como o fenômeno se referia àquela teoria. A instrução prática é substituída pelo Livro dos Médiuns, uma obra de teoria também, de conhecimento, que é lançada em 61. O catálogo racional, a gente fala muito de 5 obras básicas só. O catálogo racional, lançado em abril de 1869, todas essas obras são obras fundamentais do Espiritismo. Além da Revista Espírita, os livretos com os resumos, a Viagem Espírita, todas são tidas por Kardec como obras fundamentais. O catálogo racional, né, que trazendo as obras fundamentais, mostrando que são todas, e na Gênese, que eu mencionei, o Espiritismo ser progressivo. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmo. A gente enxerga a influência desses pedagogos, principalmente de Jacotot, e pelos esforços de sua inteligência. Mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediram, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados. Lembra de uma coisa isso? Né? Aquele mestre, aprendiz, que é necessário para a nossa evolução, para dar-lhes impulso e tirá-lhes da inércia. Vamos falar agora do tema da minha palestra, do Espiritismo. Vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho. A obra não tinha esse nome. Kardec não imaginava a obra com esse nome. O primeiro nome que ele pensou para essa obra não era a moral de Jesus para ele desenvolver. Não era, não. A primeira obra se chamava, o título era As Vozes do Céu. E o que ele ia desenvolver nessa obra? Interpretações atuais sobre as diferentes partes do ensinamento moral dos Espíritos. Aonde a gente acha isso? No Espiritismo, na sua mais simples expressão, que foi lançada em 1862, tem um anúncio, uma obra próxima para aparecer, que traz o título e do que ela iria tratar. Por favor. Em setembro de 1862, Kardec muda de opinião, pelo menos com relação ao título. Já não seria mais As Vozes do Céu. Ele ia chamar As Vozes do Mundo Invisível. E onde a gente acha isso? Não, o que é o Espiritismo, na terceira edição, apresenta o anúncio dessa obra, As Vozes do Mundo Invisível, com a mesma descrição, que iria abordar as diferentes partes do ensinamento moral dos Espíritos. Olha o foco da obra de Kardec, até esse momento. Além do anúncio do que é o Espiritismo, a gente encontra o anúncio dessa nova obra que Kardec ia publicar, na sexta edição do Livro dos Médiuns, 1863, na contracapa aparece, e na 11ª edição do Livro dos Espíritos, em 1864, também aparece isso. A explicação, né, por que Kardec mudou de opinião, a gente acha na Revista Espírita de março de 1864. Uma nova obra do Sr. Kardec, mais ou menos no mesmo volume de O Livro dos Espíritos, está no prelo desde dezembro. Deveria aparecer em fevereiro, mas atrasos involuntários na impressão, blá 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 blá. Tudo nos faz esperar que poderemos anunciar a sua venda no próximo número. A obra destina-se a substituir a obra anunciada sob o título As Vozes do Mundo Invisível, cujo plano primitivo foi radicalmente mudado. Kardec altera todos os seus planos, em vez de publicar uma obra que tratava, né, das diferentes morais dos espíritos, ele muda. Após a publicação do Livro dos Médiuns, Kardec inicia a escrita da nova obra que se destinaria a abordar e interpretar o ensino moral dos espíritos. O conteúdo queria dar desenvolvimento àquelas leis morais que a gente encontra no Livro dos Espíritos, a parte prática, não mais teórica,
mas a parte prática do ensino. Após um tempo de amadurecimento, a obra contém a explicação das máximas morais do Cristo. Isso aparece na capa do Evangelho segundo o Espiritismo. Era a explicação das máximas morais do Cristo, à luz do Espiritismo. E não, como eu vi numa publicação da FEB, de 3 de março agora, quando tratou do trabalho que eles estão vivendo nas obras de Chico Xavier, de supostos textos que foram mudados, falou que é o Evangelho, que seria o Espiritismo à luz do Evangelho. E quando a gente lê aquilo, provoca, mexe com a nossa razão, porque não é isso que a gente está vendo na obra de Kardec. E aí, em abril de 1864, é publicado a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E traz um ensino moral evangélico à luz e em concordância com o Espiritismo. O que não está em concordância, Kardec não abordou. Então, para Kardec, o Espiritismo é a filosofia que iria explicar, através da sua teoria, coisas que aconteceram no Evangelho, que a gente sabe perfeitamente, o quão alterado, quão modificado, ao longo dos séculos, né, a interpretação dos homens. Ele não deixou nada escrito para a gente, Jesus. Aquilo foi uma construção. E ali a gente tem uma explicação, né? Duas conexões que estão na introdução, no prefácio da obra do Imitação do Evangelho, fazem conexão com aqueles títulos anteriores. No prefácio, tem uma comunicação do Espírito de Verdade e ele usa o termo vozes do céu. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas. O Espírito de Verdade está se referindo aos espíritos, aquele conhecimento que estava sendo passado. E o cântico dos anjos se lhe associam. E na introdução, no final da apresentação do objetivo do livro, Kardec escreveu que as instruções dos espíritos eram verdadeiramente as vozes do céu. Então a gente entende o link daquele título original pensado por Kardec. Imitação do Evangelho. Do Imitação. Aí está também no primeiro título. Aí está na sequência também, na revisão. Não, deixa eu falar. Logo que ele publica a Imitação, Kardec já estava pensando em alterar a obra. Não só por causa do título, que incomodou o editor da obra, como naquele conhecimento apresentado previamente ali. Tem um manuscrito com a caligrafia de Kardec, de 5 de março de 1865. Esse manuscrito é de semanas antes de Kardec lançar a segunda edição da obra, que é idêntica à primeira e só muda o título. Sai a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo e surge o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o conteúdo é idêntico. Mas ele já estava pensando em alterar, e esse manuscrito é muito legal. A médium era Casimajur, 2 espíritos se manifestam, o Dr. Guedeiro e o Espírito de Verdade, e eles sugerem nomes para Kardec alterar a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Dr. Guedeiro fala, estudo moral do Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. Esse manuscrito é muito interessante porque o Espírito de Verdade não chega para lá no Dr. Deneure, porque Kardec queria conversar na evocação com o Espírito de Verdade. O Dr. Deneure entra na comunicação, sugere uma fala, ele não devia ter falado nada disso, sobre isso. Dá uma cortada no Dr. Deneure e o Espírito de Verdade sugere o livro com o título A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o manuscrito, tá? Não dá para ver muito bem, está muito claro. O Espírito de Verdade ele sugere também nesse manuscrito uma classificação para as obras de Kardec. Além do título, outros assuntos foram tratados. E ele traz uma classificação para aquele conjunto todo, existente até aquele momento, março de 1865, e obras que Kardec ainda iria publicar, ou deveria publicar. Então ele divide o Espírito de Verdade em obras que comporiam a parte científica, a parte teórica, que seriam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Magnetizadores, que Kardec não chegou a escrever esse livro, mas ele é sugerido. E uma outra série, que seria
destinada à aplicação da doutrina, que seria composta por a Gênese, segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade sugere outra obra, que seriam os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Né? Nós estamos em 1865. A Gênese foi publicada em janeiro de 1868. E Kardec une as duas obras. A moral, segundo o Espiritismo, o nome sugerido para o Evangelho que a gente conhece. O céu e o inferno, segundo o Espiritismo, nome sugerido pelo Espírito de Verdade, que foi publicado em agosto. Então, o manuscrito é de março. Kardec adota a sugestão, a carta de sugestão do Espírito de Verdade e outros livros que não foram publicados. Seria a religião, segundo o Espiritismo, e o Estado Social e o Reino de Deus, segundo o Espiritismo. O nome que o Espírito de Verdade sugere, eu acho que passou seriamente na cabeça de Kardec de ficar, que seria a moral, segundo o Espiritismo. Isso é importante. E onde a gente tem, né, que isso passou pela cabeça de Kardec. Quando a gente pega a edição original, a sexta edição do que é o Espiritismo, de 1865, o título, A Moral segundo o Espiritismo, aparece 5 vezes nessa obra. E nas traduções para o português, infelizmente, né, porque não se altera, né, o texto do autor, foi mudado A Moral segundo o Espiritismo para o Evangelho segundo o Espiritismo. Podia ter colocado uma nota de rodapé, mas as pesquisas são recentes também. Né, o tradutor não tinha acesso a esse manuscrito, a essas informações. Então passou na cabeça de Kardec usar esse título para o que a gente conhece, Evangelho segundo o Espiritismo. As capas de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo de 64, a segunda edição idêntica de 1865, só mudou o título, e a capa da terceira edição, já revista, já com as alterações, de 1866. O Evangelho segundo o Espiritismo é publicado com a edição que a gente conhece hoje, no início de 1866, apesar da Revista Espírita trazer que ele seria publicado no final de 1865. As principais alterações consistiriam numa classificação mais metódica da obra, mais clara e mais cômoda das matérias, das divisões com subtítulos e tal, que tornou a leitura e as buscas de conteúdo de uma maneira mais didática para a gente. E, para eu encerrar, a introdução da obra que me cabe falar hoje, que me cabia falar hoje, eu vou abordar rapidamente. Na introdução nós temos 4 subtítulos, 4 itens que Kardec aborda. Primeiro, qual era o objetivo dele publicar aquela obra? Então, das 5 partes que são encontradas nos evangelhos, que a gente encontra nas diferentes Bíblias, né, nas diferentes tradições, Kardec aborda só um. Ele não entra nos atos comuns da vida de Cristo, porque isso era polêmica, isso é polêmica. Kardec entendia que isso foi uma construção, né, que existe no Evangelho e gera polêmica. Os milagres e as predições, ele aborda não nessa obra, ele aborda na Gênese os milagres e as predições. As palavras foram tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas. Kardec nem entra na parte de dogma. Né? Tratar Jesus como Deus, milagres e tudo o que aconteceu. Kardec passa uma distância absurda. E ele foca no quê? No ensino moral de Jesus. A palavra assim seja, vocês sabem de onde vem, não? O que a gente sempre fala assim seja? Alguém tem ideia? Assim seja aparece pela primeira vez na Revista Espírita de agosto de 1858. Uma comunicação que chama Caridade do Espírito Vicente de Paulo. E a partir daquela data ele aparece com uma sequência, o termo em francês, né? Assim seja. E na obra, na primeira edição do Imitação, ela aparece 2 vezes. Na edição definitiva, ela aparece, não é o tema, né? Mas eu não sei se a pessoa acha interessante, porque terminou, todo mundo falou assim, seja. Na terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a definitiva, ela aparece 3 vezes. E ela é um título de uma prece, onde Kardec, na
oração dominical, ele desenvolve o que era cada trecho da oração dominical, ele acrescenta uma oração que chama Assim Seja. E talvez, por causa disso, o movimento espírita tenha adotado essa terminologia do Assim Seja. Assim como algumas pessoas usam Paz e Bem. Eu já escutei bastante. A pessoa do Nordeste já usa muito essa expressão, que é uma expressão franciscana, mais moderna. Vamos lá, só voltando. Ele aborda a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. São notícias históricas, passagens do Evangelho caracterizam os estados e costumes da sociedade judia naquela época. Kardec ele contextualiza alguns termos nesse item e ele traz que não era nenhuma novidade a sobrevivência da alma e a imortalidade, da alma e a reencarnação, trazendo filósofos, Sócrates, Platão, e ele aborda isso, por favor. Então, o livro ele confronta dogmas religiosos e se dedica à moral de Jesus. Naquele item onde ele mostra a autoridade da doutrina espírita, é muito interessante isso. Kardec faz uso de uma obra destinada à prática da moral de Jesus para inserir conceitos científicos. Isso chama muita atenção. Aqui ele nos apresenta a importância da razão e do método que ele chamou de controle universal dos ensinos espíritos. E fica uma questão. Por que será que Kardec, uma obra destinada à prática da moral, ele traz essas informações? E vai ficar como uma das reflexões. Vamos lá. Kardec utilizou de métodos quantitativos e qualitativos nessas entrevistas que ele fez com o mundo espiritual. Ele adotou um método científico que adotava um conceito de replicabilidade. Todo um experimento científico ele tem que ser replicável. Kardec usa desses métodos, ele antecipa em décadas o conceito de replicabilidade, que não existia na época, e ele antecipa em décadas o conceito de análise qualitativa de respostas de questionários que Kardec faz. Ele antecipa em décadas isso. Ele faz coleta de dados de campo, registro e armazenamento de dados, ele faz o processamento e análise dessas informações através da moral dos espíritos. Esse era o critério do Kardec, daquela suposta consenso daquela informação. E ele faz o esclarecimento das dúvidas surgidas com a reflexão e o uso da razão. Ele faz isso na Revista Espírita. A todo momento ele coloca hipóteses e espera aquelas informações chegarem para ele fechar. E ele usa uma linguagem objetiva, rígida e não ambígua. Isso faz parte da ciência até hoje atual. Então, como eu falei, a abordagem à pesquisa quantitativa, ela surge com o positivismo já no século XIX. Mas a metodologia de uma investigação qualitativa, ela só surge no início do século XX. Então, olha a capacidade dessa pessoa que nos lega o que a gente tem no Espiritismo. E aí, conclusões / reflexões que vou deixar. A gente enxerga as influências de Pestalozzi e Jacotot em todos os textos, todos os livros publicados por Rivail. E aquela figura do educador, entre aspas, não precisa ser um professor de Espiritismo, mas alguém com um pouco mais de conhecimento para provocar para reflexões. E a gente enxerga isso nos livros de Kardec. As aptidões intelectuais, que por mais importantes que sejam para o aprimoramento da humanidade, não pode se submeter à sabedoria daqueles que, mesmo sem instrução, a diferença entre instrução e educação, são dotadas de uma grandeza moral inquestionável. Um exemplo disso é Jesus. Jesus, ali onde ele nasceu, no século zero, vamos falar assim, tinha como homem conhecimentos de física, matemática, astrologia e tal, encarnado, sobre a influência da máquina do corpo humano? Não. Qual era o diferencial de Jesus? A grandeza moral inquestionável que levou à divisão do mundo em duas partes.
Os livros da mesma coisa, né, trazem as influências, formação de autodidatas, que é o que o Espiritismo se propõe a isso, nos grupos de estudo. A proposta da educação moral presente na vida do menino Rivai, do professor Rivai, nas obras, nos textos e na vida de Kardec. Né? A gente vê que as obras publicadas seguiram uma sequência que Kardec estabeleceu entre livros teóricos e de aplicação da doutrina. E aí eu trago um texto de obras póstumas, né, pela educação moral, mais do que pela instrução, que a humanidade se transformará. Um texto de Kardec, publicado póstumamente, que reflete também tudo que a gente enxerga nos textos. Espiritismo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Espiritismo é uma ciência prática que consiste nas relações que podem ser estabelecidas com os espíritos. Espiritismo é uma filosofia que compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. O Código Moral Universal que eu mencionei, Kardec se pautou por isso. Será que existe esse Código de Moral Universal? Será que o Oriente pensa da mesma maneira? Né? E o Espiritismo como uma doutrina moral, poderosa auxiliar das religiões, das ideias religiosas e a aplicação prática no nosso dia a dia, né, na nossa convivência em sociedade com o nosso próximo. E aí, eu tive uma viagem em dezembro do ano passado. Eu fui para a Índia e fui para o Nepal. E eu voltei de lá chocado. Chocado. Mexeu comigo. Numa placa que tinha no hotel, tinha escrito assim, as regras de ouro. Então tinha lá, do budismo, do cristianismo, do hinduísmo, do islamismo, do judaísmo, dos nativos americanos, né? E da sagrada mãe terra, né? Xamanismo, onde a gente enquadra, eles tratam da mesma coisa. Né? Não fazer ao outro, amar ao próximo como a si mesmo. Por favor. Eu voltei curioso, será que era um hotel para turista? Será que eu fiquei no hotel que... Não, e nós fomos atrás. Século IV a.C., nós temos aquela frase ali do hinduísmo. Alguém consegue ler, traduzir? No século V a.C., nós temos uma frase, né, do budismo. No século I, já no primeiro, né, do Jesus histórico ali, onde não tinha nada escrito que a gente conhece como evangelhos. Né? Temos uma frase ali em grego, no século II, no século IX, em árabe, no hebraico, judaísmo, por favor. Você consegue traduzir tudo para a gente? Eu não, mas isso traduzir. Você pegar o que está no hinduísmo? O resumo do nosso dever. Não faças aos demais aquilo que, se a ti mesmo for feito, te causará dor. Em outras palavras, a gente... No budismo, né, é séculos antes do que a gente tem nos evangelhos. Não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos faça. Pode. E assim vai. Existe uma diferença fundamental. A gente vai falar. Quer ver agora? Não, eu concordo, né, na fé Bahá'í. Tal. Vai mais um pouco. E as referências. Tudo que a gente conhece, que Kardec nos trouxe, se fundamenta na moral. Numa suposta moral universal. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece outras culturas, outras tradições, outras filosofias, outras religiões, como querem alguns. Por isso que não dá para enxergar o Espiritismo como uma religião. Não tem como. Nós criamos. Né? O movimento espírita brasileiro, principalmente, criou, converteu todo esse ensinamento numa nova religião. Mas perde o sentido quando a gente analisa dessa maneira. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, a gente vê que existe uma suposta